Conversas é um programa de informações, sem impor verdades, mas é um programa temático. Hoje o tema é ciência e tecnologia e radiodifusão. Qual a ligação, qual a interação entre ciência e tecnologia e radiodifusão? Para tanto, convidamos o secretário municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Niterói, o professor José Raimundo Martins Romeu, e o jornalista, músico, fundador da Rádio Pop Goiaba, Cláudio Salles. Quero lembrar que o rádio foi criado por Edgar Roquete Pinto, a Rádio Sociedade Rio de Janeiro, em setembro de 23, tendo como colaborador o cientista, engenheiro, professor Henrique Morizzi, que era da Academia de Ciências. Portanto, a importância deste veículo de comunicação, o rádio, vai estar presente o tempo todo aqui, nessa conversa que hoje temos com o professor José Raimundo Martins Romeu, que vai nos falar de ciência e tecnologia, buscando essa interação com a radiodifusão. Bem, em primeiro lugar, dizer da grande satisfação de estar aqui participando e saudar esse programa, Conversas, porque realmente é preciso que a sociedade tenha fontes onde possa discutir ideias, ouvir ideias e ter a possibilidade de tentar analisá-las, né? E eu me lembro de um professor, um grande professor, Valmor Muniz, que dizia alguma coisa que me acompanhou a vida inteira. Ele dizia que sempre que tivesse alguém gritando como se fosse dono da verdade, que essa pessoa deveria ser ouvida, porque certamente não era dono da verdade, mas seria dono de uma parte da verdade. E o somatório das verdades de cada um é que vai poder chegar próximo daquilo que seria a verdade absoluta. Eu acho que esse programa Conversas é fundamental nesse sentido, de se ouvir ideias, de se discutir ideias e fazer com que as pessoas realmente possam ter acesso a essas ideias. Por mais controversas que sejam, quer dizer, cada um com o seu pedacinho da verdade. Mas, professor, e essa questão... E cortando, porque nós estamos conversando realmente, né? E a interação da ciência e tecnologia com a radiodifusão? Olha, qual é a origem da radiodifusão? A ciência e tecnologia, não é? Os índios usavam os tambores, depois usavam para comunicação os pombos correios, mas aí foi um uso do desenvolvimento científico que se possibilitou o uso das ondas eletromagnéticas para fazer a divulgação da voz inicialmente e hoje das imagens, né? E hoje, e mais ainda mais no cotidiano, a questão das nuvens, que estão aí povoadas de imagens, de dados, né? Então, eu diria que a ciência e a tecnologia e as comunicações, principalmente a radiodifusão, estão intimamente ligadas, né? E foi um dos setores que mais utilizaram o desenvolvimento científico e tecnológico no mundo atual, foi exatamente as comunicações, né? Hoje, em tempo real, nós podemos ver alguma coisa que está ocorrendo no Extremo Oriente. Hoje, em tempo real, nós podemos falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Nós podemos transmitir alguma coisa que esteja acontecendo nós mesmos. Nós mesmos. Com o celular hoje você transmite para a Índia daqui essa entrevista, por exemplo. Cláudio, agora veja bem, eu, quando era rapaz, na década de 70, isso era impossível ainda. Isso era impossível. Você, para uma transmissão mais longa, você tinha. Então, eu acho que o tema é muito feliz nesse sentido. Quer dizer,
E eu acho que a gente podia depois expandir um pouco, porque de fato, em toda a base do desenvolvimento atual, na base está o desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, eu citei no início o Henrique Morizzi e o Edgar Roquette Pinto, né? O Edgar, tido como pai da radiodifusão no Brasil. E você é fundador de uma rádio, né? Temos aí uma semelhança da Rádio Pop Goiaba, que já tem bastante tempo, né? Exatamente, estamos comemorando esse ano 10 anos da Rádio Pop Goiaba, né? Fazendo uma grande festa com a presença inclusive da Elza Soares, né? Então, assim, é motivo de muita comemoração essa questão da Rádio Pop Goiaba, porque ela vem a ser, na verdade, uma explicitação do problema de comunicação que nós temos no Brasil e, de uma certa maneira, temos no mundo, que é essa questão da democratização da comunicação, né? Porque é uma revolução, né? O passo que a comunicação deu nas últimas décadas, né, é uma coisa que acho que revoluciona a concepção de humanidade, né? Assim, a gente vê uma criança hoje chegar, não precisa ser tão criança não, um adolescente hoje, diante de uma máquina de escrever, que é uma coisa que fez parte do nosso cotidiano durante tanto tempo. Ela não sabe. Se pegar um telefone daquele de linha de discagem, já não sabe como é que funciona aquilo. Então são coisas, né? Nós somos da época digitais. Nós somos da época do mimeógrafo e coisas do tipo, né? A legislação, voltando à questão da Pop Goiaba e dessa provocação que ela faz com relação à democratização da comunicação, né? Porque ela dada a transmissão dela não ter muito alcance, né? Então, na verdade, ela tem mais uma utilidade de estar provocando essa discussão na sociedade. Isso é uma grande motivação da gente. Eu vou cortar não querendo. Me diz assim, é uma rádio comunitária? É uma rádio comunitária. É uma rádio comunitária. Já teve vários problemas até se legalizar. Hoje já está legalizado já há algum tempo, desde 2005. Né? Mas, assim, é uma eterna luta, porque a gente quer, na verdade, mudar a legislação de comunicação. Essa legislação de comunicação, ela está fazendo já, acho que ano que vem, 50 anos, né? É uma legislação de uma época que não tínhamos celular, não tínhamos nem TV colorida, TV preto e branco, não tinha transmissão via satélite, não tinha computador, nem pensa, quer dizer, tinha computador que tinha, não é o que, muito longe do que a gente tem hoje, não tinha internet. As máquinas que eram máquinas institucionais, prédios, não né? havia o computador pessoal. Isso foi uma revolução, né? Agora eu queria também dizer o seguinte, a questão das rádios comunitárias também, esse desenvolvimento tecnológico permitiu isso e acaba, de certo modo, com o monopólio da informação, que foi alguma coisa que condicionou o início do século passado. Quer dizer, hoje as ditaduras e tal se tornam mais difíceis, e agora nós temos exemplos aí no Oriente Médio, né? Por quê? Porque o cidadão tem meios, né, ao seu alcance de, através das comunidades, de quebrar esse monopólio da informação. Então, eu quero saudar os 10 anos da Rádio Pop Goiaba, né, exatamente por isso. Porque é uma rádio comunitária, é uma rádio que presta hoje um serviço à sociedade extremamente grande e é um dos alicerces do sistema democrático, que garante às pessoas... acho que democratizar a comunicação, né, é você justamente evoluir a democracia. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante. E é importante também salientar que o professor Raimundo, porque ele foi reitor da UF, eternamente fica professor, né? Então, ele teve uma participação importante com a gente. Nós fizemos aqui a primeira conferência municipal de comunicação, assim, com o total apoio dele, da equipe dele. Então, a gente tem movimentos de comunicação aqui, tem muito apreço pelo teu trabalho, por essa força que o senhor deu ao movimento, né? Apesar de ser uma luta longa, né? Depois dela veio... Nós somos a primeira cidade no estado a fazer a conferência de comunicação. Fizemos em Niterói. Aí, na sequência, isso fez com que também fizemos... O Rio de Janeiro fez depois da gente e depois teve a estadual. E depois teve a nacional. Mas, assim, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos, através do apoio do senhor, esse papel bem protagonista desse processo de discussão, né? Esperamos que essa discussão continue
conclui, porque nós estamos aí discutindo agora o marco regulatório. Acho que estamos discutindo assim, ainda num campo muito pequeno, né, de pessoas, porque a própria mídia não discute isso, né? Esse assunto comunicação. Há interesses também. Na verdade a questão é essa, né? São interesses comerciais. Né? Eu acho que então a discussão tem que ser externa e depois vai influenciar o Sistema Nacional de Telecomunicações, né? Nos bastidores nós conversávamos. A Rádio Pop Goiaba não está só online. Sim. Tem uma frequência. Sim. 98.7 e agora a gente está voltando, na verdade a gente está voltando para 105.9 possivelmente, porque há uma interferência de uma rádio em cima do sinal da gente. Isso é a questão da Anatel aqui. Está muito complicado trabalhar da Anatel, né? Porque sabe que Niterói tem várias rádios, várias televisões, isso, né? Também você na cidade. Para ativá-las não é. Não, existem rádios, por exemplo, CBN de Niterói, CBN AM. Mas é existente, né? Band News de Niterói. Eu acho que tem canais ainda. Tem TV Futura Niterói e São Gonçalo. Nós temos assim umas 4 rádios, Jovem Pan de rádio, Jovem Pan, Band News, CBN AM e tem a Fluminense AM, que essa está em Niterói. As outras 3 não estão em Niterói, não produzem programas da cidade, não tem nenhuma interação com a cidade, não empregam trabalhadores de comunicação nossos. A nossa pesquisa científica com várias universidades da cidade não tem como você difundi-las. Né? A cultura também, os artistas da cidade, com um grande número de músicos, né? Que dependem dessa questão da rádio. Né? A Pop Goiaba foi uma rádio fundada por músicos, por causa dessa questão do jabá e tal. Quer dizer, não tem nenhuma utilidade para a cidade. Sendo que a lei, né, o segundo item que mais ponto a ponto num edital de difusão de rádio, como você vai concorrer, um canal de rádio ou de televisão, é justamente a produção de conteúdo local. Então, assim, imagina, esses canais têm sido renovados, né, sem nenhuma consulta à sociedade, e, no entanto, cadê esse plano de trabalho? O segundo item que mais concorreu. Que produção de Niterói, que produção de conteúdo local nós temos? Existe, né? Existe sim, mas eles não colocam nenhum programa, nem feito em cidade, nem sobre a cidade. É claro. Agora, o telespectador, jabá, o que vem a ser isso? Jabá é, na verdade, os músicos hoje em dia, já há muitos anos, né, já há algumas décadas, tem que pagar para tocar nas rádios. Né? As rádios, tudo que você ouve na rádio, a gravadora ou o artista já com o nome, que vai e paga como se fosse um anúncio na rádio. Né? E ficam todas tocando, é mais do mesmo, né? Todas tocando as mesmas coisas. Nós não temos assim a diversidade cultural brasileira e mundial, por que não, né? Ali no rádio, né? A gente só tem um tipo de música, né? O que é moda, né? Porque na verdade só tem um compromisso com o mercado, não tem um compromisso, uma responsabilidade sociocultural. Eu acho que nesse caso da radiodifusão a gente tem mensagem sociocultural. Mas estava no espírito de Roquete Pinto e dos pioneiros. Pois é. Do rádio brasileiro. É um desvio. Quer dizer, a melhoria na sociedade, da população, através da informação qualificada. Eu queria só registrar aqui que o Henrique Morizzi fez parte aí faz parte assim da sua história, minha vida. Por quê? Eu estudei na Escola Nacional de Engenharia. E o laboratório de física era o laboratório Henrique Morizzi. Por quê? Porque era realmente um engenheiro destacado, um físico destacado. Dentro dessa ideia da utilização do conhecimento, eles foram procurar alianças, e uma aliança muito proveitosa foi com o Roquete Pinto, né? Quer dizer, para fazer a radiodifusão, para fazer a divulgação e democratizar essa difusão, né? No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Desde os primeiros momentos de vida, a humanidade clama por amor e dignidade. A luta pela vida começa no ventre
e se estende pelas classes mais pobres de todas as gerações. Parece que estamos em uma longa fila de espera, onde sempre não há vagas. Precisamos lutar pela saúde pública de nosso país antes que seja tarde demais. Fraternidade e Saúde Pública. Campanha da Fraternidade, CNBB. Professor, eu falei de interação de ciência, tecnologia e radiodifusão. Quando ele diz que há em Niterói várias emissoras, Sim. Né? Como é que a ciência e tecnologia poderia interferir nisso? Existe alguma possibilidade? Aí é um plano, no meu entender, é um plano político. Quer dizer, não é, a ciência e tecnologia está na base disso tudo. Quer dizer, basicamente, nós vivemos hoje na era do conhecimento. Ninguém faz nada sem o conhecimento. A tecnologia é uma presença no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Qualquer pessoa, seja mais abastada, pobre, então tem o seu celular, usa o seu computador de alguma maneira, enfim, em casa tem um forno de micro-ondas. Então essas questões estão todas presentes no cotidiano, mas apesar disso, continua a haver um analfabetismo tecnológico. Exatamente. Um analfabetismo, a pessoa aperta um botão onde havia escuridão, a claridade aparece. Mas as pessoas não sabem como é que isso se processa. Eu acho que aí, que exatamente nos meios de comunicação, seria preciso ter alguma coisa para mostrar, acabar um pouquinho com esse desconhecimento tecnológico, mostrar qual é a origem das coisas. E hoje nós vivemos na época do conhecimento, e tem que se entender que conhecimento não é um bem recorrente, ele não dá em árvore. Ele não é um fruto, ele é resultado de trabalho duro, de trabalho consciente. Inicialmente no desenvolvimento da ciência, né? Depois a transformação dessa ciência em produtos tecnológicos e levando isso para a população. Quer dizer, normalmente nos meios educacionais, principalmente universitários, nós podemos dizer que existem 3 momentos. O primeiro momento é um momento de estocagem de informação. Uma instituição que quer ensinar, que quer pesquisar, ela tem que ter estoque de informação. Há um segundo momento que é a transformação dessa informação em conhecimento. E aí é o processo da pesquisa, é o processo da cogitação e tal. E aí isso tem que ser desenvolvido por pessoas capacitadas. Não é também um negócio tão trivial. Não, tem que ser pessoas capacitadas. E há um terceiro momento, e aí vem o conhecimento, a ciência, a informação que se transforma em ciência. E essa transformação pode ser uma transformação completamente original, como foi a penicilina, como foi o transistor, mas pode ser também um recondicionamento de um conhecimento anterior que se adapte à nova idade. E tem um terceiro momento, que é a transformação do conhecimento em sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento quando ele passa a ser de domínio público. E aí o papel das comunicações, ajudar a que nesse processo, informação, conhecimento, sabedoria, que essa divulgação seja a maior possível. Por quê? No momento em que o conhecimento se transforma em sabedoria, a sociedade se torna melhor. As pessoas se tornam melhores porque elas passam é cultural. Elas passam a incorporar no seu ego, no seu ser, essa questão que é o conhecimento. Essas tecnologias sociais, né? Exatamente. Porque tem essa questão da tecnologia também, a tecnologia que a gente fala das máquinas, né? E tem essas tecnologias também que são as tecnologias desenvolvidas pelos antropólogos, pelos
são as tecnologias sociais, essa pesquisa também, né, que encontram principalmente nos veículos de comunicação, na mídia, né, a sua oportunidade de chegar à sociedade. Essa é a diferença, né? Por exemplo, o pessoal da área de ciências exatas, né, para construir uma bomba ou um remédio sensacional que gera um impacto assim, na hora na sociedade. Inventou a bomba, explodiu a bomba, matou um monte de gente, ou inventou remédio e salvou milhares de pessoas. Né? Essas tecnologias. E tem essa tecnologia social que ela só consegue permear na sociedade através da cultura, da arte, ela tem uma outra inserção na sociedade. Exatamente. Daí a importância da mídia, né? Essa questão da democratização da comunicação, da forma como esses veículos de comunicação podem, de fato, exercer alguma influência positiva na sociedade. Esse conhecimento e sabedoria. E normalmente o que se encontra, que se vê, é o programa numa emissora de televisão. Programa Ciência. Isso aqui é ciência, isso aqui é ciência. Mas aquilo fica como alguma coisa estanque ali num cantinho. E aí quem não está interessado naquilo acaba nem prestando atenção. Então eu acho que numa programação geral, e aí evidentemente que há interesses, né? Devia-se tentar passar essa ideia de fazer com que as pessoas ficassem mais, tivessem mais acesso ao conhecimento. Quer dizer, é a educação. Olha, nós somos um país ainda com um sistema educacional péssimo, mas é o país, eu acho, eu viajei bastante, nunca vi um país, Cláudio, com uma excelência nas telecomunicações. Os nossos programas têm charme, têm encantamentos, são sedutores. Já pensaram se esse mecanismo qualificado que nós temos pudesse ser usado para educar essa população? Ser mais direcionado para isso. Para educar essa população. Mas não é aquele negócio da educação chata, não, que substituir a escola ali e botar um cientista falando. Não, é permear em toda a programação alguma coisa que leve o conhecimento já produzido e o conhecimento já estabelecido para a população, que seria sabedoria. Como estamos falando de rádio e não televisão, que aí o glamour ficaria mais pela televisão, né, a questão das imagens e tal, as rádios comunitárias mostrariam o povo como ele é, no sentido de uma linguagem, isso como é que fica? Na verdade, a rádio comunitária traria essa voz do povo, quer dizer, sem S, sem concordância verbal, ou não precisa isso? Olha, o que precisa, na verdade, o que diferencia a rádio comunitária das outras rádios é a forma como essa rádio deve ser gerenciada. Isso, sim, porque tem que ter a participação. O ideal dessa rádio é que ela tenha uma participação comunitária, um conselho comunitário. Então, a forma de gestão dela é que deve ser diferente. Não é se exatamente falar errado ou falar certo, mas que seja a voz da comunidade. Esse é o grande diferencial dessa rádio. Agora, evidentemente que o que acontece é que a legislação idealiza algumas coisas para a rádio comunitária que são sensacionais, por um lado, por outro lado não oferece condições de colocar esse ideal no ar. Né? Porque justamente como essa rádio deve ser gerenciada. Isso, sim, porque tem que ter a participação. O ideal dessa rádio é que ela tenha uma participação comunitária, um conselho comunitário. Então, a forma de gestão dela é que deve ser diferente. Não é se exatamente falar errado ou falar certo, mas que seja a voz da comunidade. Esse é o grande diferencial dessa rádio. Agora, evidentemente que o que acontece é que a legislação idealiza algumas coisas para a rádio comunitária que são sensacionais, por um lado, por outro lado não oferece condições de colocar esse ideal no ar. Né? Porque justamente seria a rádio que deve ter mais compromisso com a sua qualidade e com a voz da comunidade. Mas se você, por outro lado, não oferece condições de sustentabilidade, porque você qualquer veículo, seja comunitário ou comercial, qualquer um desses, principalmente comunitário talvez, exige um nível de
participação, de dedicação de quem faz essa rádio. Então você precisa de dedicação das pessoas para isso. E elas só vão poder ter dedicação se elas podem garantir o seu sustento para fazer esse trabalho. Né? Ninguém pode deixar de botar feijão na tua casa para ficar na rádio comunitária, a mulher vai começar a pegar no pé do sujeito. Né? Então... Eu creio que o conceito da rádio comunitária é exatamente esse. Ela é controlada pelas comunidades, o que significa um coletivo. Não tem um dono, não é uma empresa que tenha os seus interesses, principalmente financeiros. Né? Então, ela é uma rádio livre no sentido da abordagem de todos os assuntos, sem aquelas impedimentos que o rádio comercial tem. Né? Agora, ela tem que ser um veículo de educação e pode ser fundamentalmente o contraponto ao sistema que nós temos. Porque, veja bem, hoje o país está mais ou menos dividido. Quer dizer, tem aquelas pessoas que é muito fácil. Você vai na universidade, você não encontra mais o pobre ali dentro. Pessoa mais simples, mais pobre, você não encontra. Por quê? Por quê? Porque o sistema educacional é um sistema restritivo e o acesso é só para aqueles que puderam pagar um colégio, que eles tiveram uma educação melhor e que vão ter acesso à universidade. Você vai a uma peça de teatro, você não vê uma pessoa mais simples lá, raramente vê, você raramente vê. Você tem as pessoas. Então é como se fosse um país dividido em dois países. É o país daqueles que podem ter acesso à cultura, que podem gostar de música, de uma música melhor, de uma música erudita, e aqueles não, isso aí não. Eles têm que mesmo gostar de um pagode aí, e beber cachaça no fim de semana. Então essa questão é que nós temos que fazer. O Brasil precisa ser harmonizado, nós precisamos reunir esses dois países que aí estão, que são separados basicamente pela concentração de riqueza, pela má distribuição da riqueza nacional. Esse é um país muito rico, mas essa riqueza é muito mal distribuída. Mas eu acho que é uma coisa perversa e odiosa, que é estabelecer que para um país são necessárias as universidades, os centros de teatros, as rádios, e para outro, não. A televisão e a radiodifusão é mais democrática, mas ela não procura normalmente ajudar nesse processo de harmonização da sociedade brasileira. Aliás, eu acho que ela cria até, ela usa a base tecnológica que está disponível, e muito bem, mas nem sempre ela procura entender que esse é um instrumento para a criação de uma sociedade brasileira mais homogênea e mais harmônica. E ainda, no meu entender, e eu já mais ou menos conversei com algumas pessoas nesse sentido, cria aspirações falsas de uma vida. Mas como é que seria a harmonia e um consenso assim, unanimidade? Isso aí, é possível isso? É uma questão mais... Não, eu não falei nisso. Unanimidade é uma coisa que eu não sei nem se é interessante. Não, eu não falei. Até no início eu citei meu professor que falava das várias verdades. Você não vai ter um nó nisso. Mas um país homogêneo, como seria isso? Sim, um país homogêneo onde todos, por exemplo, pudessem... Você frequenta o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sei quanta gente pobre lá dentro? Nem se quisesse. Não, nem se quisesse. Então, é um país de casta. Você vai às comemorações e tal. Eu estava vendo lá, quem precisava realmente tomar conhecimento dessa questão do ambiente, que a Terra não nos pertence, nós pertencemos ao planeta Terra. Mas eu vi aquelas filas lá na Unidade de 2020, classe média, as pessoas mais avançadas, o pobre não estava lá. E é esse que tem que... Porque ele acaba agredindo a natureza por necessidade. O senhor está dizendo que quando entra é para concessão, digamos, tem um dia que tem um dia
nós vamos fazer de graça. Não obedece, não obedece. Agora, por outro lado também, quando se faz um concerto musical gratuito e tal, a afluência é grande e as pessoas gostam. Só que fica estabelecendo, para esse grupo aqui, de vez em quando a gente mostra isso para eles, porque isso não é para eles. Entendeu? Mas o rádio não é gratuito, quer dizer, o rádio é um instrumento fantástico para você tentar harmonizar a sociedade. Você nunca vai ter todas as pessoas com o mesmo padrão de riqueza, de capacidade de consumo. Mas o padrão cultural tem que ser o mesmo. O padrão educacional tem que ser o mesmo. O menino pobre tem que ter a mesma escola de qualidade do menino rico. E como é que a Rádio Goiaba entra nisso? Não, na verdade, eu só queria fazer um comentário em cima, essa questão da concentração de riqueza e a concentração também de mídia na mão de poucos, né? A concentração de riqueza na mão de poucos, pouca parte da sociedade. Exatamente. E também nós temos assim 8, 9 famílias que detêm toda a comunicação no Brasil. Né, que divide esse bolo publicitário enorme de um país, como você disse, continental. Né, mas eu acho importante, qual seria a solução para isso? Né? Eu acho essa questão do marco regulatório, né, tomando como base as discussões feitas durante as conferências estaduais, municipais e nacional de comunicação. Né? A experiência argentina é muito interessante nisso, e talvez fosse uma saída. Eles colocaram na Argentina agora 33% de rádios públicas, né? 33% de rádios estatais e 33% de rádios e televisões, né? Concessões particulares, comerciais. Né? Então você colocou aí a voz do Estado, que tem esse dever de ter essa coisa da cultura, da comunicação como excelência, a questão da voz da comunidade, que aí a voz é o que sai das pessoas, e também uma faixa para atender os interesses da indústria, de cultura, de comunicação, enfim. Essa questão de homogeneização, não sei se a gente está buscando, a gente quer, acho que o papel da comunicação é dar vozes, colocar todas essas vozes da sociedade, não ter só uma verdade, né, só uma verdade no ar. O que nós temos no Brasil, né, justamente isso, você pode ver que... homogeneizar, que eu digo no sentido de criar mais capacidade, de criar em todas as pessoas a capacidade de manifestar a sua verdade, a capacidade de se expressar, porque a maioria da população brasileira não se expressa, se expressa de vez em quando no voto, mas mesmo assim a gente sabe que é condicionado pelo poder econômico, por uma série de injunções. A ideia de homogeneização é nesse sentido, de todos terem a mesma capacidade de se expressar. É a lei que tem que garantir isso, né? A lei que é um espaço na sociedade onde todos são homogêneos, todos devem ser iguais perante a lei. O sistema capitalista é onde elas vão se poder desigualar, de acordo com a capacidade de cada um. Então, eu sei mais que você, eu corri mais atrás, ou não, né? Enfim, você pode desigualar, ser mais ou ser menos que os outros. Mas a lei, que é esse espaço que a gente deve zelar, que a gente luta justamente para a comunicação estar nesse, né, não ter essa desigualdade jurídica, também na comunicação. Se uma rádio comunitária ela causa interferência na sua rádio, na rádio comercial, o primeiro sinal que tem que ser desligado, é a rádio comunitária. Tá, isso não é lei, isso é uma desigualdade. Isso é só um exemplo de como essa desigualdade no Brasil se explicita na lei. Essa desigualdade jurídica tem em qualquer parte do mundo. Agora, explicitada na lei, o Brasil tem um gosto por isso. Sobretudo nesse setor de regulação. O Brasil hoje, dados do Ministério da Educação, tem 5.400.000 estudantes universitários. Uma população que está quase atingindo 200 milhões de habitantes. Esse é um dos piores indicadores do mundo. Como eu disse, conhecimento não é alguma coisa que dá em água, tem que ser produzido. E quem pode produzir são essas pessoas que são roubadas. Então, onde há uma grande perversidade em termos de exclusão, é exatamente no ingresso na educação superior. Isso o que é isso? 3%, né? 3% da população consegue chegar à universidade. E aí vem uma má distribuição regional, concentração aqui no leste, sudeste, leste não, sudeste. 43% dos estudantes fazem direito, administração ou alguma ciência social, entendeu? Mas as ciências básicas, física, química e biologia, não chegam a 1% do total de alunos. Os que fazem engenharia são 11% do total.
Então, quer dizer, nós vamos ter um futuro meio difícil, por quê? Porque nós vamos ficar dependentes do conhecimento, mas que não vai ser produzido aqui. O conhecimento vai ser produzido fora, que nós vamos adaptar. Então, eu acho que os meios de radiodifusão têm que começar a discutir essas coisas e se qualificar. Agora, concordo com o Cláudio perfeitamente. Era preciso ter um sistema de apoio, mesmo que esse apoio fosse não atrapalhar Já sei, uma grande ajuda. o sistema comunitário. Estamos chegando ao final de conversas. Queremos agradecer ao professor José Raimundo Martins Romeu, secretário municipal de Ciência e Tecnologia, e ao nosso jornalista, músico, fundador da Rádio Pop Goiaba, Cláudio Salles, e as suas despedidas e palavras finais. Bom, agradecer primeiramente ao espaço da UniTV, né, para essa conversa super importante, porque os meios de comunicação não falam de comunicação e nós tivemos assim, hoje a oportunidade de estarmos aprofundando um pouco nesse assunto. Eu acho que é um assunto muito relevante para o empoderamento da sociedade, para compreender essas ferramentas de comunicação como podem ser úteis, né? E o problema é que nós temos na comunicação no Brasil, né? Estamos já chegando nas discussões do novo marco regulatório dessa legislação de comunicação que vai fazer 50 anos e nós teremos a oportunidade de estar modificando alguma coisa, de democratizar esse espaço da mídia. Então eu acho que a UniTV está cumprindo o seu papel, né? É importante isso, é um momento raro, não da UniTV, mas os meios de comunicação de estarem falando sobre esse assunto. E eu acho que a UniTV, né, o ITEB, o professor Raimundo, nós todos estamos assim tendo esse papel de protagonismo importante de estar levando essa discussão para a sociedade, e eu agradeço esse espaço. Obrigado. Professor. Agradecer também a possibilidade de estar participando aí de conversas, junto com o ITEB e com o Cláudio, né? Numa temática extremamente importante e para mim muito cara, que é essa relação entre ciência e tecnologia e radiodifusão. Na verdade, a ciência e a tecnologia hoje permeia todo o cotidiano de todos, na saúde, enfim, nas telecomunicações, em todos os setores, na geração de energia, que é algo que nós precisamos. Somos hoje dependentes da energia, né, produzida, e vivemos hoje no mundo, mas principalmente no Brasil, algo que foi definido como hiato gerencial. O que é isso? Nos últimos anos, a partir, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, a ciência e a tecnologia tiveram um desenvolvimento exponencial. Isso é palpável nas nossas vidas, né? Só que a ciência e a tecnologia se desenvolveram tanto, mas esse desenvolvimento não foi apropriado pela gerência das sociedades. E aí é esse hiato gerencial. Nós continuamos na escola com o professor escrevendo um quadro, quando hoje os meios audiovisuais para a aprendizagem seriam ótimos. Nós continuamos na saúde com processos que não utilizam plenamente a ciência e a tecnologia. Então eu quero agradecer e esperar que o programa Conversa seja uma permanência na UniTV, porque é uma forma de se trazer opiniões e de trazer as verdades, as diferentes verdades de diferentes pessoas que, ouvidas e assistidas pelo espectador, possam depois se transformar no mais próximo possível da verdade real e coletiva, né? Prazer muito grande. E esse programa tem a chancela, a realização do Núcleo de Produção Digital da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Niterói.